Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos! Sou Décio Barros, advogado, criminalista e de direito de família. Hoje eu quero retomar com vocês um assunto sobre o qual já dei uma pincelada num vídeo passado, em vídeo anterior. Lembram todos vocês do caso Mariana Ferrer? Todo mundo lembra disso, né? Muito bem. E aí, nesse vídeo, surgiu uma polêmica. O estupro culposo, que foi a tese utilizada pela defesa, né, do agressor. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta. Veja, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto muito em redes sociais as pessoas escrevendo: não existe estupro culposo. Eu vou fazer uma pergunta. Existe estupro culposo? Né? O que vocês acham? Existe ou não estupro culposo? É possível um homem estuprar uma mulher de maneira culposa, sem querer, querendo, meio sem querer, por acidente? Ah, eu não queria. Existe estupro culposo? Essa é a pergunta que todo mundo fez. Muito bem, eu respondo sim. Sim, existe. Como assim, doutor? Você está defendendo vagabundo? Como assim existe estupro culposo? Calma, vamos entender. Eu vou explicar. Muito bem. Só que antes de chegar no X da questão, eu vou explicar alguns conceitos. Demonstrarei alguns conceitos para que todo mundo consiga perceber o que eu quero explicar, o que eu quero dizer. Eu quero fazer todo mundo raciocinar. Vamos raciocinar juntos. Vamos lá. Primeiro, artigo 1º do Código Penal. Ele expõe o princípio da anterioridade. Por que existe esse princípio? Para dizer o que é crime e o que não é. Isto é crime, aquilo não é crime. Como assim, doutor? Bom, eu fiz um desenhinho aqui. Tá? O artigo 1º do Código Penal diz assim: não existe crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, não existe nada é crime, nenhuma atitude é crime se nenhuma lei criada antes dessa conduta disser que aquilo é crime. Vamos lá, na figurinha vai ficar mais fácil entender. Ó, vamos pegar o ano de 2018. Vamos pegar como exemplo o ano aqui, ó, 2018. Tá meio fraquinho, mas é o ano 2018, ok? Muito bem. Em março de 2018, foi cometida uma determinada conduta. Não existe lei que defina essa conduta como crime. Tá aqui. Não é crime, por quê? Não está na lei, não está na lei. A lei não foi criada. E aí foi parará, 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 foi correndo, correndo. Em junho de 2018 foi criada a lei. Criou uma lei que disse que essa conduta é crime. Em junho foi criada essa lei. E aí, em agosto, essa conduta foi cometida. A mesma conduta que foi cometida em março. Aqui a conduta. Agora é crime. Isso é o princípio da anterioridade. Ok? É assim que funciona, é assim que é. Está na lei criada antes dessa conduta, é crime. Não está, porque a lei ainda não foi criada, não é crime. Ok? Princípio da anterioridade, artigo 1º do Código Penal. Certo? Muito bem. Vamos a outro conceito. Um crime pode ser doloso ou culposo. Já sabemos, né, que para ser crime tem que estar na lei, tem que estar previsto na lei. Já sabemos? Ok. Agora vamos ao outro conceito. O que é dolo e culpa? Tá. Dolo é vontade dirigida ao resultado, ou seja, o agente tem vontade de produzir o resultado. Ele prevê, quer produzir o resultado e ele produz.
Só para esclarecer, existem diversos tipos de dolo. Não vou entrar nessa riqueza de detalhes, porque o tempo não permite, ok? Tá? E também não é o caso, porque o conceito que eu quero mostrar não depende de explicar os diversos tipos de dolo, ok? Vamos ficar com um conceito primário e básico, que é mais que suficiente para entender a questão do estupro culposo, ok? Do X da questão. Muito bem. Dolo é vontade dirigida ao resultado. O agente tem vontade, sabe o que quer, vai lá e faz. Saca uma arma, aponta para a vítima, aperta o gatilho e mata. Ele queria matar, sacou a arma, matou, pronto. Isso é dolo. Culpa. O que é culpa? É conduta voluntária que não prevê o resultado, que não deseja o resultado. Exemplo, a pessoa está tirando o carro da garagem, tira o carro da garagem, dá ré, passa uma criança atrás que ela é muito pequenininha, muito baixinha, ele não vê no retrovisor, dá outra ré e mata aquela criança. Ele não queria fazer, ele não previu aquele resultado. O crime é culposo. O crime é culposo. Certo? Muito bem. Então, crime doloso, quer fazer, sabe o que quer, vai lá e faz. Crime culposo, não quer fazer, por circunstâncias, faz aquilo que ele não quer. Isso é culpa, crime culposo, ok? Muito bem. Outro instituto que eu quero explicar, que eu vou explicar agora, é erro de tipo. Artigo 20 do Código Penal. Como assim? O que é erro de tipo? Primeiro, erro. O que é erro? Erro é uma falsa interpretação de uma situação, de uma circunstância. Por exemplo, a pessoa está fazendo uma prova. Responde uma questão errada. Né? Ele leu a questão, imaginou uma coisa, mas era outra. Então, ele interpretou de forma equivocada uma situação. Isso é erro. Erro de tipo. Também existem diversos tipos de erro de tipo. Ficaremos com o conceito primário e básico, ok? Não vamos entrar nessa riqueza de detalhes. O artigo 20 do Código Penal, ele diz assim, prestem atenção. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Guardem isso. Se previsto em lei. Certo? Todo crime é punível. Todo crime culposo. Já vimos o que é crime culposo. Ele é culpável, ele é punível se existir previsão de punição na modalidade culposa. Guardem isso, entendam isso. Artigo 20 do Código Penal, de novo, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Certo? Muito bem. O parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal diz: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pela circunstância, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Se aquela situação imaginada através do erro, lembra? Erro, interpretação equivocada de uma situação. Se aquela situação visualizada por ele na cabeça existisse, não seria crime. Mas a imaginada por ele, se aquela situação fosse daquela forma, não existiria crime, não seria crime. Vou dar um exemplo bastante simples, que já aconteceu comigo, inclusive, né? Quando eu era bem jovem, eu tava, o vidro da casa, o vidro da porta da sala da minha mãe era tipo aquele vidro fantasia canelado, que não dá para enxergar o outro lado. Aí eu cheguei de madrugada em casa, né? E minha mãe ficou ali, ela ouviu o barulho, ela ficou olhando. Ela ficou com medo olhando. Aí eu abaixei, a chave caiu no chão, eu abaixei para pegar e levantei. Minha mãe não sabia quem era, estava escuro.
Aí eu entrei, ela ficou aliviada, viu que era eu. Ela disse, filho, se eu tivesse uma arma, eu teria atirado. Eu não sabia que era você. Esse seria um crime cometido em erro de tipo. Ela pensou que era um ladrão, um marginal, um invasor. Era eu. Isso é erro de tipo. Se a situação que ela imaginou fosse verdade, um ladrão e ela atiraria, não seria crime. Legítima defesa, aquela questão que é outra história. Poderemos falar sobre isso num vídeo posterior, num vídeo futuro. Seria legítima defesa, certo? Entenderam? Muito bem. Vamos rapidamente para o crime estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal. Olha o que o caput diz. O que é estupro de vulnerável? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, com menina ou um garoto de 13 anos para baixo. 13, 12, 11, 10, 9, assim por diante. Infelizmente, até 2, já ouvi falar até, sabemos, né, ocorrem estupros até com criança de 2 anos, infelizmente. Bom, a pena é reclusão de 8 a 15 anos. Olha o parágrafo 1º, diz assim: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, prestem atenção, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. A menina está bêbada ou tem algum problema mental que faça com que ela não consiga entender aquela situação, né? Ela não sabe o que está acontecendo e não pode se defender, certo? O parágrafo 5º diz, as penas previstas no caput, né? E nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Ah, a menina não era virgem, então eu posso transar com essa menina de 13 anos? Não. Não. Mesmo que ela tenha consentido, mesmo que ela esteja apaixonada pelo agressor. É estupro de vulnerável? É. Porém, lembram-se daquele caso que eu falei, de eu chegando lá, a minha mãe olhou, pensou que fosse um ladrão, ela disse que se tivesse uma arma, atiraria. Atiraria. Lembram-se disso? Lembram-se? Muito bem. Imagine aquela menina de 13 anos com aquele corpão. Todo mundo já viu uma menina assim, uma menina grandona, já tem aquele corpo de mulher bem desenvolvido. Todo mundo fala, nossa, que mulherão, nem parece que você tem essa idade, nem parece que você tem 12, 13 anos. Sim, de fato, muitas meninas acabam ficando assim, tendo um crescimento um pouco precoce, vamos dizer assim. E aí essa menina dá um perdido no pai e na mãe, vai na casa da amiguinha, põe uma roupa, mini saia, maquiagem pesada, né? Ela tem aquele cabelão compridão, uma moça muito linda, muito bonita. Ninguém diz que ela tem 13 anos. E ela vai pra balada escondido. E aí, 2h30, 3 horas da manhã, ela conhece um rapaz. Eles vão pro motel e eles têm relação sexual. Ela consentiu. Ela deixou. Mas é crime? É. É estupro de vulnerável? É. Ah, ela já transou no passado com outra pessoa. Lembram do parágrafo 5º? As penas previstas no caput, nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo, aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Ela não é virgem, não importa, é crime de estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Mas ela é bem desenvolvida, tem aquele corpão, ninguém diz que ela tem 13 anos. Ela quis ter relação com aquele homem, com aquele rapaz. Foi estupro de vulnerável? Sim. Ele cometeu o crime? Sim. Sim. Ou, por exemplo, a moça estava bêbada. Estava bêbada, estava embriagada. Porém, vamos lembrar que a embriaguez nem sempre é muito aparente. Nem sempre a pessoa está cambaleando, precisa ser carregada. Nem sempre. O entorpecimento do álcool tem graus. Mas vamos voltar para o caso da menina de 13 anos. Houve estupro de vulnerável?
Sim, houve. Porém, a pessoa não sabia, porque ela mentiu a idade. Vamos lembrar aqui o parágrafo 1º do artigo 20. É isento de pena quem por erro plenamente justificado pela circunstância supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Se ela tivesse mais de 13 anos, a ação seria legítima. Pode ter relação sexual com uma menina de 14, 15, 16, desde que ela queira. Aí não é estupro. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. O caput do artigo 20 diz: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Não exclui a culpa, mas o crime de estupro de vulnerável não possui previsão na modalidade culposa. Prestem bem atenção. Houve estupro de vulnerável no caso da menina de 13 anos? Sim. Ele cometeu crime? Sim. Mas ele foi envolvido, enganado pelas circunstâncias. De madrugada, na balada, 3 horas da manhã. Quem vai esperar encontrar uma menina 3 horas da manhã? Ainda mais aquela menina bonitona, com aquele corpão de mini saia, com maquiagem pesada. Ela não aparenta ter 13 anos. Ele foi enganado pelas circunstâncias e ela mentiu a idade. Foi um estupro culposo? Sim. Sim. Nessa hipótese, tenham certeza do que eu estou falando. Sim. Houve estupro culposo na modalidade culposa. Nessa hipótese, sim, isso deve acontecer muito por aí, com certeza, não tenho dúvida disso. Afinal de contas, as meninas hoje estão saindo com cada vez menos idade. Menos idade, isso é fato, tá? Isso é outra questão, isso é outro problema, certo? Portanto, existe estupro culposo nessa hipótese. Porém, o artigo 217-A do Código Penal não possui a modalidade culposa, não possui previsão na modalidade culposa, portanto, o fato é atípico. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, até um próximo vídeo.